É isso, galera, de volta ao canal do Lessa com mais informações nesta segunda-feira que a gente já sabia seria muito movimentada com a chegada do técnico Mano Menezes. Mais cedo trouxemos a informação aqui de que o Mano já tinha tudo acertado com o Fluminense e de que chegaria nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro para assinar contrato. E agora já temos a confirmação oficial por parte do Fluminense, já está lá no site oficial do clube. Mano Menezes é o novo treinador do Tricolor e terá, portanto, essa responsabilidade enorme e gigantesca de tirar o time do buraco no Campeonato Brasileiro e ajudar o Fluminense a escapar desse rebaixamento. O Fluminense aqui destaca a experiência do treinador de 62 anos que dirigiu a seleção brasileira e grandes clubes do futebol nacional e assinou o contrato até o fim de 2024. Ele chega junto ao técnico, o auxiliar Sidney Lobo, que já foi jogador do Fluminense em 1998, né? Tem um vínculo aí com o Flu. Lembrando que mais cedo até o Caio Pereira no Jornal Globo trouxe a informação de que há uma cláusula contratual que permite a extensão de contrato do Mano até 2025. Eu não tenho essa confirmação ainda, mas provavelmente deve estar diretamente ligada essa cláusula a uma permanência na Série A. Se o Fluminense conseguir permanecer na Série A, o Mano deve ter o contrato renovado automaticamente. É uma dedução, ainda não é uma apuração. Se eu confirmar, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então o Mano vai assinar o contrato, vai iniciar os trabalhos já nesta terça-feira no CT Carlos Sachilho. Vai se apresentar aos jogadores, evidentemente, uma reunião será feita e já vai colocar a mão na massa, já vai trabalhar, porque o tempo é muito curto. O Fluminense precisa de uma resposta mais do que imediata e ela precisa e tem que acontecer contra o Internacional no Maracanã na próxima quinta-feira. Jogo às 8 da noite, olha a coincidência. O Mano vai estrear contra o Inter. Lembrando que ele volta ao Internacional em 2022. Ele estreia contra o Fluminense justamente no Maracanã e vence por 1-0. O gol foi até... Não, acho que foi a estreia do Ener Valencia também, se eu não estou enganado, daquele jogo. Então, coincidentemente, o Mano, que passou um bom tempo lá no Inter, teve um trabalho lá de quase 1 ano e meio, vai estrear diante do Colorado também no Maracanã. Que isso possa ser um sinal positivo e que o Mano agora vença o Inter pelo Fluminense. Essa vitória não dá nem para dimensionar a importância, porque ainda mais agora com o novo comando, o novo treinador, significaria, quem sabe, de fato, ali uma virada de página neste momento tão turbulento, nessa crise tão profunda pela qual passa o Fluminense. E aí, o que eu apurei aqui de bastidores dessa negociação envolvendo o Mano. O Fluminense fez o contato ontem com o treinador, ainda, acho que foi logo após o jogo logo após a derrota para o Grêmio. O Mano, automaticamente, assim que recebeu o primeiro contato, já deu ok para as negociações seguirem. Ele já topou de cara, mas ainda, evidentemente, tinham de ser discutidas questões burocráticas de tempo de contrato, salário, enfim. Mas ele já deu ok, falou, vamos embora, vamos seguir, porque eu topo. Vamos acertar aí a parte burocrática. E já nesse primeiro contato com a diretoria do Fluminense, o Mano já deixou muito claro uma coisa: vai chegar para fazer mudanças significativas. A intenção é essa: mexer com o vestiário do Fluminense, botar para jogar quem ele acha que deve jogar, barrar medalhão, barrar jogador que não tá rendendo, barrar jogador que tá de má vontade. Enfim, o Mano tem, foi o que eu falei no vídeo anterior, ele tem estofo, ele tem personalidade para isso, ele tem história para fazer isso. Então, é um técnico que impõe respeito, que tem muita personalidade. Isso tem um lado bom e um lado ruim, mas ele quer carta branca para fazer todas as modificações que ele julgar serem necessárias neste momento. E terá o respaldo da diretoria do Fluminense. O Mano está vindo para romper completamente com o trabalho que levou o Fluminense para essa situação de um iminente rebaixamento. Vai promover um outro estilo de jogo com outros jogadores. A diretoria do Fluminense vai ter que ir ao mercado contratar jogadores que se encaixam mais nessa filosofia do Mano. Enquanto isso, ele vai ajustar o time da forma que ele acha melhor a partir já deste jogo contra o Internacional. Não sei se ele vai fazer... É claro, o tempo é muito curto. Ele vai ter terça e quarta. Não dá para imaginar que todas as mudanças serão feitas de uma vez só. Mas o Mano tem essa característica de, às vezes, recuperar
jogadores que estão mais em baixa, de barrar outros. Ele já fez isso em outras situações, em outros clubes, e creio que não vai ser diferente agora. E também acredito que o Mano está chegando ao Fluminense justamente por isso, por essa capacidade, por essa experiência que ele tem. E também porque era um nome que estava no mercado. De cara, ele já aceitou. O Fluminense queria resolver essa situação imediatamente, porque não dava mais para perder tempo, e por isso as negociações evoluíram rapidamente. Eu já falei aqui para vocês, da minha opinião, não acho que o Mano é a melhor opção. Não é um treinador que, no geral, assim, me agrada muito em termos de estilo, mas é inegável que ele tem bons trabalhos na carreira. A gente olha, porque, assim, o torcedor que não gosta do cara, não gosta do estilo do cara, a gente tende a achar, ou tende a classificar o cara como um energúmeno, que não sabe absolutamente nada de futebol. E não é assim. O Mano tem uma carreira, querendo ou não, que, pô, de algumas conquistas importantes, conquistou a Copa do Brasil 2 vezes. É um técnico que, até em trabalhos que não teve conquistas, ele conseguiu ter um rendimento acima até do esperado. O próprio Internacional, ele chega ao vice-campeonato brasileiro em 2022, sob o comando de Mano Menezes. Né? Tem até uma matéria que eu achei da ESPN aqui, que é de 2015. Olha só. Como Mano fez o Cruzeiro ir de candidato a rebaixamento ao sonho da Libertadores. Basta uma rápida olhada na tabela do Brasileiro para perceber que o Cruzeiro mudou sob o comando de Mano. E com uma análise mais atenta nas estatísticas, no entanto, que a transformação no time celeste fica mais evidente em relação à primeira parte do campeonato. O Mano assumiu o time na 23ª rodada da Série A, com o time em 15º com 25 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. Até os 6 primeiros jogos, o Cruzeiro foi comandado por Marcelo Oliveira, depois Vanderlei Luxemburgo, e na partida que antecedeu a chegada do Mano, por David. De lá para cá, o atual bicampeão mais do que dobrou a pontuação, chegando a 51, assumindo a 8ª colocação e sonhando inclusive com uma vaga na Copa Libertadores de 2015. O aproveitamento do Mano é de 66,6% naquele momento, né? E o Cruzeiro acabou terminando na 8ª posição. A gente tem outros trabalhos no Inter, como eu disse, ele foi bem, mas depois acabou tendo um desgaste, perdeu o controle do grupo e foi demitido. E tem trabalhos ruins também, como o trabalho no Corinthians. O último trabalho dele no Corinthians foi muito ruim. O trabalho no Bahia também foi muito ruim. Então é um técnico que ele tem oscilações. Normalmente os times são equilibrados, né? É um time que se defende bem, mas que não abdica totalmente do ataque. Então é isso que o Fluminense está precisando agora. Consertar o seu sistema defensivo. Se arrumar lá atrás para depois, aos poucos, tentar ser um time novamente agressivo, que hoje o Fluminense não tem absolutamente nada. Não tem defesa, não tem ataque, não tem meio de campo. É terra arrasada que o Mano vai encontrar e, por isso, prato cheio para ele chegar e fazer todas as mudanças que ele quiser. Gente, eu repito, não é a minha melhor opção, mas a decisão está tomada. Mano é o técnico do Fluminense. A partir de agora, na minha visão, né, apoiar, a gente torcer, ter fé que vai dar certo, acreditar e chegar junto. Porque é isso ou é o rebaixamento. O trabalho que vinha sendo feito colocou o Fluminense nessa lanterna, fundado nessa lanterna de Campeonato Brasileiro. A diretoria do Fluminense demorou a agir devido à proximidade da relação com o ex-técnico Fernando Diniz. E isso faz com que o Fluminense esteja numa situação totalmente caótica neste momento. Mas agiu. Tomou as atitudes. Se der errado lá na frente, em nada vai eximir de culpa a diretoria e todo o planejamento que foi feito desde o início do ano, que gerou essa temporada desgraçada, desesperadora que virou o ano do Fluminense. Agora tem o Mano, que é um cara cascudo, um cara que serve de escudo, mas que está chegando e pegando uma situação muito complicada. Vai fazer as escolhas dele, vai acertar, vai errar com a cabeça dele, e agora não tem muito o que fazer. A gente acreditar que ele vai ter capacidade, com a experiência que ele tem, de mudar o time e de fazer o Fluminense conquistar pontos. Né? Não importa, jogando bem ou mal, isso é irrelevante a partir de agora. O que importa é o Fluminense ganhar pontos e sair dessa situação tão desesperadora. E frisar aqui, ele tem que ter carta branca, liberdade para trabalhar e para fazer o que quiser. Não adianta. É só assim, com um choque de ordem, de realidade, que a gente pode ver a situação, quem sabe, em breve, ser modificada. E eu achei um vídeo muito curioso aqui, porque o Fred foi um dos entusiastas para a chegada, como eu falei mais cedo, do Mano. É um dos que apoiou fortemente o nome do Mano da cúpula de futebol ali do Fluminense.
Até onde eu sei, o presidente Mário Bittencourt queria mais o Odair, mas não foi possível. E olha esse vídeo que foi publicado no Twitter. Eu não lembrava desse vídeo, mas é uma relíquia. Olha só isso aqui. Eu nem penso em seleção enquanto o Mano estiver lá, cara. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, e ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costa. Eu fiquei no banco e nem entrei. Ali eu vi que realmente o Mano não gosta do meu trabalho, né? Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols. Então não sei o que mais que ele quer, mas eu respeito. Mas é o que eu falei, enquanto o Mano estiver no comando da seleção, eu não crio expectativa nenhuma para ir para a seleção. Eu nem... Que declaração, hein? O que eu vou, meu amigo, quando eu for ao CT e encontrar com o Fred, o que eu vou zoar ele com isso aqui é brincadeira. Eu vou deixar esse vídeo salvo já no meu celular. Falei, e aí, ô Fred, Dom, será que o Mano vai te barrar na diretoria ou não? Brincadeiras à parte, certamente eles resolveram essa situação, né? Imagino eu, devem ter conversado já. Também tem muito tempo, era outro momento, outra realidade. Talvez isso tivesse já sido até considerado coisa do passado. Enfim, obviamente não é um grande problema, senão acho que o Mano não seria contratado. E galera, só um minutinho da atenção de vocês aqui, coisa rápida, porque tem coisa nova na Food Fanatics, tem produto novo de Fluminense na Food Fanatics. Agora, além desse boné do Thiago Silva que chegou recentemente, esse kit aqui com 2 bonés saindo a R$ 159,90. Kit com 2, hein? Você vai ter 10% de desconto se pagar no Pix, mais 10% utilizando o cupom JORNADA10. Então não perca essa oportunidade, corre lá na Food Fanatics. Agora chegou um friozinho no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos, né? Nada demais não, mas pelo menos algum frio no Rio já começou. Então tem esse casaco maravilhoso aqui, esse casaco vermelho. Tem também esse outro casaco aqui que é um material diferente, outro tipo. Calça do Fluminense também chegou recentemente na Food Fanatics. Esse aqui, já falei algumas vezes desse casaco, tá maravilhoso. Já pedi o meu, inclusive, tá espetacular. Lindo demais aqui esse casaco. E vários outros produtos, camisas personalizadas. Personalizar na Food Fanatics também é mais barato. Então atento a isso. E claro, produtos oficiais, tá? Sempre muito importante. Produtos oficiais na Food Fanatics com cupom de 10% de desconto, só aqui utilizando o Jornada 10. Corre lá para você não perder as novidades do Flu na Food Fanatics. E eu fui falar com jornalistas que trabalharam recentemente, cobriram os clubes que o Mano trabalhou recentemente aqui no Brasil. Primeiro com o Corinthians e depois com o Internacional. Sobre o Corinthians, eu chamo o meu amigo André Souza, que tem um canal aqui no YouTube, o canal do Drill, e um cara que sabe muito de Corinthians, que, enfim, sabe absolutamente tudo sobre o clube, e ele traz as informações e a visão dele do que foi o trabalho do Mano Menezes no time paulista. Fala rapaziada, fala um pouquinho sobre Mano Menezes no Corinthians. Sua última passagem, ele chega justamente como tá chegando ao Fluminense agora, né, com a missão de salvar o time do rebaixamento, já no estágio avançado do campeonato, mas ainda nesse cenário. Ele consegue, mas também muita gente não vê tanto mérito assim no Mano. O Mano Menezes chega no timão, melhora principalmente o desempenho fora de casa, né? Com um time fechadinho, que vez ou outra saía para atacar e achava um gol. Achava literalmente, né, alguns gols meio achados, salvaram o time do rebaixamento. Mas em casa, quando precisava jogar, o time do Mano não conseguiu se impor. Ele não mostrou muita evolução em comparação ao trabalho do Luxemburgo. E, por exemplo, ficou marcado por perder a primeira pro Inter na Arena, por perder por 5-1 na Arena pro Bahia, um jogo histórico. Enfim, beliscou jogos fora de casa contra Cuiabá, Vasco, Grêmio, mas não foi aquele trabalho de encher os olhos. Eu diria que o principal mérito dele nessa luta contra o rebaixamento em 2023 foi resgatar um cara que estava escanteado, que foi o Romero. Ele resgata o Romero volta e é quem salva o Corinthians do rebaixamento com uma sequência ali bizarra de gols. Acho que o melhor momento da carreira do Romero talvez foi com o Mano Menezes. Ele sequer estava sendo utilizado pelo Lucha, então talvez no Fluminense vocês também possam ter esse cenário dele resgatar algum jogador que está no banco, está meio esquecido. Isso ele fez muito bem com o Romero, apostou em alguns garotos também, mas nada assim de espetacular. O trabalho do Mano Menezes 2023 foi pro gasto, né? 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Foi suficiente para tirar o Corinthians do rebaixamento, mas nada espetacular. Me parece que o Fluminense precisa de algo a mais. E aí a gente vem para este ano. O Mano Menezes tem um trabalho patético em 2024 no Corinthians. Patético é literalmente a palavra.
A gente tem um cenário um pouco complexo, ele falou muito sobre isso, né? Em alguns momentos ele não tinha nem banco no Paulistão, eram só garotos e tudo mais, mas ainda assim a sensação foi de que, pô, o time tá curto, tá fraco o negócio, mas dá pra fazer mais, e o Mano não conseguiu, passou algumas vergonhas, passou alguns vexames nesse ano, perdeu de novo o Majestoso, então o Mano no Corinthians foi alguém ali que quebrou muitos recordes negativos, né? E ele é demitido em 2024 até com uma sensação de atraso, né? Ficou muito tempo ali, não conseguiu tirar nada do time, perdeu jogos bizarros para Novo Horizontino em casa, com um hat-trick de um jogador que nunca tinha feito um gol. Enfim, umas coisas assim que só o Mano consegue. Neste ano, o que eu posso dizer do time do Corinthians com o Mano foi sistema defensivo vergonhoso, sem jogada nenhuma ofensiva. E aquele negócio de 2023, que é um cara que chegou, recuperou o mental dos jogadores, ele perdeu. Nesse ano ele xingou o Yuri de burro abertamente, deu pra ouvir. O Raniel tentou uma finalização de fora, ele falou, pô, tá achando que tá no Cuiabá, falou isso em coletiva. Então, além de todo o trabalho pobre taticamente, o Mano Menezes esse ano perdeu o grupo, né? Então é um cara que ano passado chegou e conseguiu recuperar a confiança de alguns jogadores. Esse ano fez exatamente o contrário. Fica aí a curiosidade para saber o que ele vai conseguir fazer nesse Fluminense. Mas, enfim, acho que pode ser um caminho justo aí. O Mano Menezes é um cara que fecha a casinha, consegue alguns pontinhos ali, pode ser que ele salve o Fluminense. Beleza? Tamo junto, um abraço e boa sorte pra vocês que a gente tá na mesma briga. É nóis. Valeu, meu irmão. Ele que é do canal Salve Drill. Quem não conhece lá, digita aí no YouTube, que o cara sabe tudo de Corinthians também. Parceiro que está sempre aqui ajudando. E o Lucas Fontes, que é repórter, também tem um canal aqui no YouTube, o canal Lucas Fontes. E é repórter também no canal do Baldaço. Sabe tudo também sobre internacional, acompanhou de perto esse trabalho do Mano e traz um depoimento muito importante aqui pra gente. Fala, meu amigo Vitor Lessa, toda a galera que te acompanha aí no canal do Lessa. Eu sou o Lucas Fontes, trabalho no canal do Baldaço, tenho meu canal também, o canal do Lucas Fontes, e é um prazer falar contigo e com toda a tua audiência qualificada. Tu me convidou para falar a respeito do técnico Mano Menezes, sobretudo esse último trabalho que o Mano Menezes teve aqui no Internacional, que durou da metade de 2022 até a metade de 2023. Ele ficou praticamente ali um ano no trabalho, no comando técnico do Internacional. Ele chega em meia temporada, que é uma coincidência com o que está acontecendo agora com o Fluminense. A diferença é que o Mano Menezes chega um pouquinho antes em relação ao que ele está chegando no Fluminense agora. Ele chega no início do Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra aquela situação do Inter naquela época, o Inter tinha contratado um técnico estrangeiro, o Medina, né, o Alexandre Medina, e ele sai, né, para a entrada do Mano Menezes em meio à temporada, que é uma mudança de filosofia importante. O Mano Menezes é um técnico mais pragmático, né, um técnico que, apesar de que os times deles sempre tem isso dá para falar do Mano Menezes, sempre é um time bastante equilibrado, um time que se defende bem e quando ataca também ataca de forma organizada. Esse era um pouco do Mano Menezes em 2022, principalmente, porque o Mano Menezes em meia temporada consegue reconstruir aquele Internacional e leva o Inter a uma campanha de vice-campeonato brasileiro, ainda que o Inter nem tenha brigado por aquele título brasileiro. O Palmeiras disparou naquela oportunidade. Também teve em 2022 ele fez a campanha da Copa Sul-Americana e isso decepcionou muito o torcedor, porque o Inter tinha expectativas por ganhar aquela Copa Sul-Americana e acaba ficando nas quartas de finais contra o Melgar, mas acabou que aquilo ali foi suplantado pela boa campanha que ele fez no Campeonato Brasileiro. Ele foi muito elogiado por aquela campanha, conseguiu encontrar uma maneira eficaz, equilibrada do Inter jogar, diferente do que o Medina tinha tentado propor no início da temporada. O grande problema dele foi 2023. E aí que eu gostaria de chegar, e aí que de repente o torcedor do Fluminense pode ter uma maior esperança. O Mano Menezes, quando chega em meia temporada, consegue resolver a situação do Internacional, que é algo que o Fluminense agora precisa, de um técnico que chega em meia temporada e que de alguma maneira reconstrua o time. E ele conseguiu fazer isso em 2022. O grande problema do Mano Menezes foi a virada de 22 para 23, em que o Inter até faz poucos investimentos no início da temporada, mas na metade do ano traz Ener Valencia, traz Charles Arangues, traz Rocher. O Inter deu jogadores de peso para ele e ele não conseguiu fazer esses jogadores jogar bem. Tanto é que no início da temporada, ainda sem esses caras, mas com um time que ainda era melhor em relação ao Grêmio, só que o Grêmio traz o Soares, o Mano Menezes perde o Campeonato Gaúcho e não só perde para o Grêmio aquele Campeonato Gaúcho, porque o Inter perde na semifinal contra o Caxias, só que tem um Grenal na primeira fase que o Grêmio perde, que o Inter perde na arena do Grêmio.
o Mano Menezes fez um mau início de Campeonato Gaúcho, aquilo foi pesando contra ele. E aí ele junta um início de Campeonato Brasileiro vacilante, é eliminado na Copa do Brasil pelo América Mineiro nos pênaltis. E aí, depois, o Inter até deposita alguma esperança nele, trazendo Ener Valencia, trazendo os caras. E aí, o que fez o Mano Menezes cair foi justamente que, a partir da chegada do Ener Valencia, do Arangue, desses jogadores de mais pesos, nem assim o Mano Menezes conseguiu reencontrar o time do Inter, se reencontrar no Internacional. Tem até uma lenda, e que é verdade, porque a gente já perguntou para pessoas do Internacional, que o Mano Menezes foi demitido muito por conta que ele não conseguiu encontrar um lugar para Ener Valencia jogar no Inter. E foi justamente naquela estreia contra o Fluminense, ele faz o Ener Valencia jogar de ponta direita, de meia direita, na verdade, quando na verdade o Ener Valencia era um segundo atacante, um centroavante. Aquilo acabou com o Mano Menezes no Internacional. Então, se eu pudesse falar para vocês, em meia temporada ele deu certo no Inter. Quando ele precisou fazer uma pré-temporada, né, e fazer um trabalho, digamos assim, do zero, ele não conseguiu. Esse é Mano Menezes. A gente espera que ele tenha sucesso aí no Fluminense, porque é boa pessoa, cara legal. Ele tem alguns arranca-rabos com a empresa, mas no trato geral ele sempre foi muito cordial com a reportagem aqui. Um grande abraço, Lessie, para todos aí. Tchau. Então, galera, a gente tem um contraste aí de dois trabalhos. Um bom, que acabou se desgastando, o Mano perdeu o controle e não conseguiu retomar mais o Internacional, e um trabalho muito ruim no Corinthians, né? O que resta para a gente é torcer para que a melhor versão do Mano Menezes em muito tempo chegue ao Fluminense para comandar essa luta contra o rebaixamento, se Deus quiser a gente sair dela. É um técnico que, como eu disse, tem personalidade complicada, é um treinador que dentro do vestiário, com o tempo, ele se desgasta, mas é isso, a gente precisa de 6 meses. 6 meses de bom relacionamento com o grupo. Bom relacionamento não é passar a mão na cabeça, bom relacionamento não é ter panela, bom relacionamento é ter o respeito dos jogadores para que as decisões dele também sejam respaldadas pela diretoria e pelo grupo. Porque foi o que eu falei, não adianta, bate de frente, barra medalhão, tira todo mundo. Se os caras quiserem sacanear, eles sacaneiam e já tem muita gente sacaneando. Então foi o que eu falei mais cedo. Agora, torcer para que os jogadores tenham humildade e tenham a hombridade de trabalhar, de baixar a cabeça, de fechar com o Mano para tirar o time dessa situação que eles colocaram. Para evitar uma mancha eterna nas carreiras deles, se bem que muita gente não deve nem estar preocupada com isso, né? Porque quem se preocupa com o Fluminense somos nós, mas a gente espera pelo menos essa dignidade, essa vergonha na cara. Tomara que socorra. Galera, deixa aí o comentário, se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito, por favor, conto com vocês aí todos os dias, trabalhando muito, sempre trazendo informações, atualizando vocês absolutamente tudo sobre o Flu aqui no canal do Leste. Tamo junto e assim que tivermos mais novidades, a gente volta.